Olá, então estamos reunidos na nossa sala virtual, sala de aulas virtual aqui do Bahia Produtiva, hoje com a Vilma Campos e com a Ivani Santos, que são coordenadoras dos colegiados territoriais, tanto da Bacia do Rio Corrente como do Velho Chico. E a ideia é conversar um pouco sobre aspectos mais conceituais, explicar um pouco o que é essa política territorial, a abordagem territorial de política pública, né? Eu vou provocá-las aqui para contar um pouco para a gente como é que funciona isso, né? Essa gestão da política pública com essa abordagem territorial, né? Então, eu quero uma saudação inicial, muito breve, das duas. Ivani, quer começar? À Tudo vontade. bem. Boa tarde a todos. Sidney, obrigado pelo convite, né? Para a gente estar conversando um pouquinho, dialogando com os técnicos, com os agricultores, para entender um pouquinho o que é o colegiado territorial, o que é desenvolvimento territorial. Então, isso é muito importante, a gente vem debatendo bastante de fazer esse chamamento da população, principalmente da sociedade civil, para ela vir para o debate, para ela vir participar da construção, né, do desenvolvimento local. E isso vai ser muito importante, esse objetivo é o mesmo nosso que vocês estão propondo aqui nessa videoaula. E aí a gente vai debatendo durante a aula aqui. Boa tarde, Vilma Campos, estou na coordenação territorial da Bacia do Rio Corrente. A nossa luta aqui no território Bacia do Rio Corrente é a mesma aí do território Velho Chico. Nós estamos à frente aí de provocar as pessoas a participar mais também da política territorial, né? Tanto as instituições quanto os próprios produtores rurais, a vir para dentro da política territorial, buscar dentro da política forma de resolver as suas demandas, que são muitas, né? Então, a gente está aí para esse objetivo e a gente está para ajudar no que for necessário. Estou na coordenação há pouco tempo, tem um aninho só, eu estou na coordenação, mas eu já acompanho o colegiado há mais tempo. Uhum. Tanto que na nossa conversa aqui eu lembro que teve umas 2 vezes que quando o João Trajano, a IBS se apresentou como a empresa de até na região, né? Então a gente deu a oportunidade de conversar e de fazer um trabalho mais próximo. Mas a partir de agora a gente gostaria de trazer para cá, né, para dentro da política territorial, um pouquinho mais próximo, né? A IBS, os próprios ACRs, todos juntos. Muito bem, Vilma, obrigado, Ivani. Assim, a política de desenvolvimento territorial, veja, é interessante que a gente ouça, né? A gente ouve por todo lado essa coisa de desenvolvimento, desenvolvimento para cá. Agora começa o período eleitoral, né? A gente vai ouvir um monte de gente falando em desenvolvimento, vamos desenvolver nosso território, vamos desenvolver nosso município, vamos desenvolver nossa comunidade. Mas o que é isso? O que é desenvolvimento, né? E aí, quando a gente junta desenvolvimento com território, o que dá, né? O que vira, né? Desenvolvimento mais território. Então, dá uma embaralhada ainda maior na nossa cabeça, né? Porque pensar em desenvolvimento já é uma coisa bastante complexa e quando a gente coloca o território junto, tem um novo elemento aqui presente. Então, assim, é importante pontuar que desenvolvimento tem a ver muito com a gente tem uma visão assim muito de desenvolvimento tecnológico, né, de desenvolvimento do ponto de vista de infraestrutura. Você melhora a infraestrutura, você melhora a renda das pessoas, né? Quando essa sociedade que vive ali naquele território tem mais ferramentas para fazer para garantir, né, a sua sobrevivência, essa comunidade ela é mais ou menos desenvolvida, né, a depender do grau de capacidade que ela tem de sobreviver, né, de fazer
o uso daquele território, daquele espaço onde ela está inserida, né? Então, quando se fala em política de desenvolvimento territorial, a gente também não está falando de uma coisa nova e nem de uma coisa aqui do Brasil. Isso, a gente tem na Europa um exemplo muito importante de política de desenvolvimento territorial que já vai aí há décadas, né? E no Brasil, isso começou a ganhar força no início desse século aí, anos 2003, 4, 5, e a política de desenvolvimento territorial, como a gente passou a conhecer, ela partiu muito daquelas grandes conferências que aconteciam, né? Tinha conferência municipal, elas eram muito conferências setoriais, né? Conferência da saúde, conferência da juventude, conferência da cultura, né? Eram muito conferências setoriais, mas elas aconteciam em nível territorial. Acontecia primeiro no município, depois no estado, depois em âmbito federal. E no caso do MDA, do antigo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, começou a se estruturar uma política de desenvolvimento territorial, né, que começou a desenhar territórios dentro do Brasil, né? E esses territórios eram chamados e passaram a ser chamados de territórios de identidade, né? E aí, por que território de identidade? É porque dentro desse território tem uma conexão entre as instituições que funcionam ali dentro e entre outros elementos, como a cultura é parecida, né? Você vê que você sai aí do Rio Corrente e vai lá para o Velho Chico, a toada da Folia de Reis já é um pouco diferente, né? A paisagem do Rio Corrente ainda tem um misto maior de cerrado, né? No Velho Chico já é uma presença muito mais expressiva de caatinga, né? Então, assim, você tem elementos que vão compondo uma identidade, né? Que permite desenhar aí no mapa um território, né? Chamar aquilo de território. Então, acho que esses elementos eles são interessantes para explicar o que significa, de modo mais amplo, uma ideia de desenvolvimento territorial. Então, o desenvolvimento territorial é o desenvolvimento daquele território, daquelas pessoas, daquelas instituições, né, que estão instaladas naquele lugar, né, naquele território. E aí, eu queria ouvir vocês um pouco sobre a história da construção da política de gestão do território, que é o que faz o CODETER. O CODETER ele nasce com uma proposta de gerenciar o território, né, de organizar, de ligar as pontas, né, ligar os órgãos federais, os estaduais, os municipais, com a sociedade, né, quer dizer, fazer essa conexão das políticas que antes eram muito setoriais e muito dispersas para uma ideia mais de unidade, de totalidade, que é o que está por trás aí de toda a ideia de desenvolvimento territorial, né? Agora, eu queria ouvir vocês com relação à história. Como é que começou essa discussão de desenvolvimento territorial aí no Rio Corrente, no Velho Chico? Que elementos vocês poderiam pontuar para a gente de mais relevantes nessa construção da política territorial nos dois casos, assim? Ivani. Sidney, dentro de um pouquinho dessa história que você contou aí, né, sobre a questão das questões territoriais, né, dessas políticas, né, primeiro ela já parte da premissa que, historicamente, as políticas elas chegaram de cima para baixo, algumas ainda chegam, mas, historicamente, elas sempre vieram de cima para baixo, né, pensando em um desenvolvimento econômico do país, mas de acordo que quem estava coordenando essas políticas, né, no âmbito legislativo, era de acordo, a gente não enxergava que era de acordo com os interesses da população, da base, né? Muitas políticas foram implementadas, infraestruturas em municípios, em estados, que não era uma prioridade, mas não era prioridade era sempre assim. Então, até antes de ser implementada mesmo, a sociedade realmente que busca por política, que essas políticas chegassem de fato a quem precisa, já começaram a se organizar, né? Elas já discutiam isso, né, através de seus movimentos, dos sindicatos, dos movimentos sociais, de algumas entidades, né, que se fazer ouvir. E aí a política
territorial, ela vê mesmo como antagônico a essa trajetória de cima para baixo, né? Então, ela veio com essa proposta de se pensar, a partir de 2003, como você falou aí, né, de ouvir, né, a base, de ouvir a população, de que ela fosse construída não só a nível federal, mas que ouvisse as bases, a sociedade civil, juntamente com o poder público federal, estadual, municipal, ouvisse qual é realmente a necessidade da população, do povo, né? E a gente viu que não podia ser de forma aleatória. Como você falou aí, vamos ouvir por território, quais são as características, né? E dividir esse território, que foi muita discussão. Inicialmente, na época, eu não estava aqui onde estava debatendo qual município ia ficar em território. Na verdade, até hoje, existe essa discussão, municípios que quer sair de um território que acha pertencente a outro, que na época dessa discussão, então está havendo uma discussão para esse arranjo novamente, né, após dessa implementação das políticas. Enfim, e aí o colegiado territorial, né, os conselhos, ele veio, quem vai estar fazendo essas escutas, organizando isso por setores, ouvindo, sistematizando isso para que realmente chegue, de fato, a quem deve essas políticas, né? Então, os conselhos já aqui no estado da Bahia, em 2014, né, foi o primeiro que começou a implementar realmente a lei que reconhecia, né, essa questão dos territórios, né, e que, de fato, dentro dessa lei fala dessa divisão territorial e de que essa escuta é importante através dos PGPs, através das reuniões e das conferências territoriais. Então, assim, o território ele é esse espaço de escuta, de construção, de coesão, né, das propostas, né, ali dentro dos como você falou, pelos municípios, depois a gente vai construindo dentro do território para nível de estado, para chegar no federal. E aí a importância da participação, principalmente da sociedade civil, porque inicialmente também a gente observava que tudo isso era um planejamento do poder público. E a sociedade civil, que é a população, né, que mais interessada nisso, ela não é escutada do que realmente nós precisamos. O que é que nós precisamos, né? Então, isso não se ouvia. Então, a partir dessa implementação, dessas escutas, de realmente se pensar o desenvolvimento através de um desenho de desenvolvimento territorial, a gente pode se planejar o município, o estado, o governo federal. Tem recurso? Tem. Como é que vai ser aplicado esse recurso, né? O território Velho Chico, o território Rio Corrente, após dessas escutas, qual é a demanda daquela população, daquele território, pensando, né, na questão de desenvolvimento territorial. E o objetivo principal, né, o objetivo principal que vem é pensando em como diminuir a desigualdade social, né, de combate à pobreza. Esse foi o ponto principal, a questão de diminuir a desigualdade. E isso veio dando muito certo, né? Em 2012, vários pesquisadores chegaram a um entendimento de dizer que foi a década de desenvolvimento realmente, onde houve um aumento significativo da desigualdade social. Foi onde, através da escuta, né, da população, a gente conseguiu diminuir essa linha tão enorme dessa desigualdade, atingindo aquelas pessoas que eram mais excluídas, né? Os pobres, os negros, o rural, né? Então, assim, conseguiu diminuir essa linha, essa distância. Então, o objetivo maior é desenvolvimento sustentável, né? De forma a diminuir essa desigualdade social, diminuir a questão da pobreza, aplicando os recursos, né, de forma inteligente, de forma prioritária, né, dentro dos territórios, dentro do município, com a participação da população, com participação da sociedade civil. E aí a importância do CODETE, a importância dos colegiados territoriais, a importância de quando a gente convida
nessas pessoas para a discussão, que ela venha. Quando a gente convida para participar da câmara técnica, né, que também a gente faz essas câmaras temáticas, para discutir, né, essas necessidades. Se a população não vem para a discussão, a gente começa a cair no mesmo erro, né, de lá de cima, né, porque acabou ficando um grupo pequeno, não significativo, para que atenda a essas demandas. É nessa, eu espero que deu para tenha entendido, não sei se respondi o que você perguntou. Maravilhoso, maravilhoso, é isso mesmo. Vilma? O território do Rio Corrente, ele começou a se juntar, a pensar a política territorial a partir de 2004, porque ele fazia política territorial junto com o território do Rio Grande. Era um território enorme. E muitas vezes as políticas públicas chegavam até o Rio Corrente. E algumas das entidades que faziam parte dessa estrutura pensou em ver como dividir esse território em dois territórios, né? Dividir, porque era um território muito grande. E então, foi pensado através da sociedade civil, né? Então, a sociedade civil que encabeçou essa ideia de chamar a atração, chamar a população, fazer refletir a importância das políticas territoriais de desenvolvimento. E, segundo ao grupo que acompanhava na época, as entidades sociais que estavam presentes na época, a própria política territorial não chegava até onde devia chegar, até os últimos municípios, em Poucos, Coribe, eu ficava tudo de fora, porque a maioria das vezes faltava até mesmo transporte para estar chegando até Barreiras para algumas atividades. A sede era Barreira, então dividiu a partir de 2004, já passou até uma outra divisão dentro do Rio Grande, ficou o Rio Corrente, Rio Grande e Rio Corrente, né? E aí, de lá para cá, teve três gestões, que é a gestão de Palmira, que foi a primeira gestora na coordenação do CODETE, do Rio Corrente. Depois veio Bel. Bel foi bem no auge da época em que a lei do território foi instituída, né, que foi solicitada pelo Conselho Estadual, a pensar a política territorial e reconhecer, né, a política territorial, embora até hoje nós aí sabemos que existem todas as entidades conhecem, inclusive o próprio poder público, mas muitas vezes a própria lei em si, ela não é valorizada, muitos até não colocam em prática, né? E depois veio a gestão de João Trajano, ele ficou 2 anos, e agora, recentemente, há um ano, eu estou coordenando as atividades territoriais. E aí eu vejo assim, que a política territorial, ela é o elo do desenvolvimento das regiões a partir do desenvolvimento da divisão. Houve muitas mudanças desde a política pública dessas regiões para os municípios. Então, os municípios puderam crescer mais com essa divisão, né? Embora tenha muita coisa ainda para fazer, né? Tem muita coisa que ainda ficou pela metade, que ainda não está desenvolvendo, mas a política territorial em si, ela traz muitas possibilidades, né? A possibilidade de estar trabalhando as políticas mais de perto, mais centradas junto com as entidades dos próprios produtores rurais, os próprios atores do território, né? Que faz parte dessa política territorial. Então, com o desenvolvimento territorial dentro da bacia do Rio Corrente, ele é mais voltado para a questão da agricultura familiar. Ultimamente, as últimas vezes que o território puxou a política, então foi mais voltada para a questão da política voltada para a agricultura familiar, que é o carro-chefe. Existem outras políticas que a gente trabalha também hoje com a nova configuração do norte, de outras estruturas que foi elencada dentro da política, né? Pensar a saúde de todos, pensar a educação, e é um espaço para que a população possa colocar
em prática é aquilo que o território em si, as próprias famílias que fazem parte do território queira desenvolver, mas para isso é necessário que muitos busquem, venham atrás da política territorial, porque ela, só ela por si não sobrevive. É necessário que a própria população se conscientize que existe política, que é uma política do povo, que foi feita para o povo, que foi feita para os territórios se identificar, crescerem e se desenvolverem economicamente, cultural e em todos seus focos de atuação. Muito bem, obrigado, Vilma. Então, acho que é isso mesmo, né? Esse elemento da participação social, ele é fundamental no desenvolvimento de uma política como essa, né? E eu acho que essa é a grande novidade que esse formato de gestão de política pública, de gestão do território propôs, né? Bom, eu quero provocá-las no seguinte: a gestão desse território, né? A gestão da política territorial, isso que Ivani explicou muito bem, né? Dessa que nasce na perspectiva de ouvir a sociedade, de trazer a sociedade para dentro do processo de gestão de política pública, de gestão do Estado, né? Que é uma coisa que é meio que um tabu no Brasil e lamentavelmente, depois eu vou provocar isso também, mas lamentavelmente parece que está voltando para um cenário anterior, né, de sociedade aqui, Estado aqui, né? Estado é para os iluminados e a sociedade é aquela boiada passiva, né? Então, assim, é uma concepção de Estado que se contrapôs à proposta de desenvolvimento territorial, né, que vinha numa crescente bastante legal e que agora parece que deu uma freada, né? A gente precisa realmente resistir, né? Bahia está resistindo duramente, né, firmemente, mas que a gente tem que transbordar aí as fronteiras do estado da Bahia para a gente voltar a discutir território no Brasil inteiro de novo, né? Mas eu quero saber de vocês o seguinte: o que vocês podem falar para a gente? O que vocês podem falar para a gente sobre a gestão dessa política, o CODETER efetivamente? Assim, rapidamente, uma coisa muito pontuada, assim, como é que vocês se organizam? Quem é que faz parte do conselho? E se amanhã eu quiser, eu sou presidente da associação lá dos agricultores de um dos municípios que compõem o território, se eu quiser fazer parte do conselho, eu posso, né? Como é que eu faço para ir na reunião e ver o que está acontecendo? Essas informações eu queria provocar vocês. Vamos fazer de novo aquele círculo, Ivani, depois Vilma? Ok. O colegiado territorial, o conselho, como a gente já discutiu aqui, explicou inicialmente, ele é participativo. A gente tem que ter representações significativas do poder público e principalmente da sociedade civil, né? Agricultores, quilombolas, indígenas, qualquer grupo, né? Qualquer tipologia que venha representar um pouco daquele território. Então, ele é constituído por representações dos 16 municípios, aqui no caso do território Velho Chico, né? Representações dos 16 municípios, da sociedade civil e do poder público, e cada território também ele tem um regimento, né? O regimento em relação à participação. A pessoa que ela não representa alguma instituição, né, mesmo da sociedade civil, ela pode? Não. Tem que ser uma entidade, uma associação, que ela tem uma representatividade, uma abrangência, né, dentro do município, dentro do território, né, uma associação, uma cooperativa, uma ONG, qualquer uma, mas que ela tem uma representatividade, né? Porque se a gente está falando de ser participativo e de ouvir várias frentes. Se a gente começa a, não que esteja impedido de participar das discussões, né? Porque as discussões, elas são abertas
à sociedade, né? Senão a gente estaria cometendo um erro, né? Mas fazer parte do colegiado territorial, essas pessoas, essas instituições, essas organizações, ela precisa fazer parte de algum tipo de organização que seja representativa daquela região, né? Que é para poder fazer parte. Então, qualquer uma delas que queira vir fazer parte, ela pode sim vir fazer parte do colegiado. A partir do momento que foi constituído esse colegiado, e também tem a questão das representações do poder público, né? A gente busca dentro do território quem são as representações do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, tem um termo de compromisso, né? De um termo de adesão, que os municípios assinam esse termo se comprometendo, né, a participar, indicando quem são essas pessoas, quem são os suplentes, com dados, e qualquer outra organização, tanto do poder público quanto da sociedade civil, recebe esse termo também para assinar esse termo de adesão ao colegiado. A partir do momento que esse colegiado ele é constituído, né, feita vamos dizer assim, uma seleção, uma coisa bem participativa. Dessas pessoas que fazem parte do colegiado, a gente precisa eleger uma coordenação menor, né? Porque senão fica difícil coordenar. Então, uma coordenação executiva, né, desse colegiado, que é também sempre visando a paridade do poder público e da sociedade civil. Tem que ter as duas representações, as duas forças. E ali também é escolhido, né, através de votação, de indicação, de exposição. Às vezes as pessoas fazem parte do CODETE, mas não quer se disponibilizar a fazer parte da executiva. E ali, de forma participativa, coletiva, discutida, escolhido, né, essas pessoas que vão fazer parte da executiva. Aqui no território Velho Chico, nós estamos com um colegiado em torno de 48 pessoas, 48 representações, né? E 10 pessoas na executiva. Nós já chegamos inicialmente até 80, 90, né? No início, que estava, né, aquela discussão realmente em 2006, 2007, embora as discussões venham há muito tempo. E aí é formado do colegiado junto com a executiva. E a organização que quiser, olha, a gente quer fazer parte, a gente ainda não está se sentindo representado, pode sim fazer parte do colegiado. Muito bem, Vilma, o que você conta para a gente? O Rio Corrente segue praticamente o mesmo modelo, né? Porque a estrutura dos colegiados são bem parecidas, né? Então a gente também estamos organizados com várias representações dentro de todos os municípios que compõem o território do Rio Corrente. Atualmente são 11 municípios que fazem parte do CODETE e com representações em todos os municípios, né? Várias representações. Existem municípios que têm mais de uma representação, de acordo com a demanda apresentada por cada um desses municípios, né? Então, aquela que represente, que identifica aquela região, então, que for bem mais representativa, através de uma organização social, civil ou pública, né? No caso, ou prefeitura, ou o próprio Estado, do território, ou as entidades sem fins lucrativos, associações, ONGs, cooperativas, que faz parte. Atualmente, nós só temos 40 instituições que faz parte do nosso grupo de hoje. Já chegou a 70 pessoas, 70 instituições representativas, mas hoje nós só temos 40. Também temos o regime interno, né? Trabalhamos também com um plano, né, que nos últimos anos todos os territórios possuem o PPDS, né? Então a gente trabalha em cima também do plano, né, de desenvolvimento territorial. O plano de até também que foi constituído pelos territórios. Então a gente tem esses instrumentos de trabalho dentro do território. Existe
também é executiva, né? Como a Ivani já explicou como se forma, eu já estou indo já adiantando. Então, é formado, né? A executiva é formada por pessoas também, com representações, né? A gente, nessa última gestão, a gente cuidou para que em cada município tivesse uma representação dentro da executiva, para dar mais efetividade e até mais qualidade ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. E a gente vai trabalhando de acordo mais por demanda, né? Porque a maioria dos membros, independente de ser poder público ou de ser sociedade civil, eles estão, a maioria já atarefados com muita coisa. Então, a gente trabalha a programação das nossas programações que a gente faz durante o ano, mais por demanda. A última demanda nossa foi o projeto Bahia Produtiva, né? A gente participou no início, mas na finalização do projeto a gente não participou, porque foi mais voltado para um setor que a gente não participou. A setor estava mais à frente, a gente só acompanhou pelas redes sociais, né? E questão da pandemia, não podia juntar muito, então foi colocado. E o território também Bacia do Rio Corrente, a gente trabalha em forma zonais. As nossas reuniões são em forma de zonais. A gente procura fazer nos zonais para dar mais espaço para que a população possa estar participando. Nós estamos organizados em 3 zonais e cada um e temos uma representação do zonal que puxa junto com a executiva as reuniões. E o último ano agora a gente fez o nosso planejamento de forma itinerante. Não deu certo por causa da pandemia, mas a gente está tentando, aí de forma remota agora, levar as nossas atividades. Muito bem, interessante, né? Você tem uma estratégia que, embora tenha uma certa centralidade, né? Quer dizer, você tem um conselho, mas você tem uma executiva, que é um núcleo menor que tem a função de centralizar as ações, né, do conselho. E esse relato da Vilma coloca 2 elementos que também são muito característicos dessa política territorial, que é de ter um plano de desenvolvimento territorial, ou seja, ter escrito, ter no papel isso, né? Tá aí, né, Ivani? Esse plano, ele traça as diretrizes, né, a serem seguidas pelas políticas públicas, sejam quais forem, né, a serem desenvolvidas no território, a priorização das políticas... com a população. Isso, então, assim, é uma construção que vem... A gente até fala que, no caso do plano, é o RG do território, né? Porque tudo que o território debate, tudo que trabalha, tudo que está dentro do território está dentro do plano. Cada território que você for, se você pegar o plano, cada um tem a sua cara, é a cara do território. Então, é o RG do território. Né? Então, é um plano que, pelo menos aqui no nosso, a gente ainda não colocou totalmente em prática algumas atividades, mas o nosso planejamento é colocar em prática essas atividades planejadas e ver também as que já foram eliminadas e colocar, fazer a renovação de novas atividades para implementar, para que depois as próximas gestões que virem possam estar também tendo um direcionamento por onde andar e melhorar mais ainda o desenvolvimento territorial do território. Isso mesmo. Então, assim, acho que esses elementos, né, Ivani, assim, de ter o plano, né? A Vilma coloca que precisa colocar em prática esse plano, né? Mas é importante ressaltar que esse plano ele é fruto de um processo de construção. Você tem mais de 40, 60 entidades no início, lá no Rio Corrente, tem perto de 100 entidades, associações, enfim, instituições do Velho Chico, que ao longo dos anos construíram um plano para pensar o futuro do Velho Chico, para pensar o futuro do Rio Corrente. E, a partir desse plano, as políticas públicas que passaram a ser propostas, elas vieram com a cara desse território, né? Então, assim, quando o Bahia Produtiva chega no território, ele chega com um desenho
né? Que é um desenho que combina com o desenho do território. Ele não é um desenho, assim, não veio proposta de projeto para produzir marisco no Velho Chico, veio proposta de produzir alimentos característicos do Velho Chico. Por quê? Porque marisco precisa estar no litoral, né? Quer dizer, então essas características, é um exemplo tolo, mas assim que ilustra bem a ideia, né, de você ter um plano de desenvolvimento territorial que oriente as ações tanto do poder público municipal, como do poder público estadual, como dos órgãos federais na ação daquele território. O que é mais importante para o povo que mora no Velho Chico? Bom, é esse tipo de política. O que é mais importante para o povo que mora nos municípios do Rio Corrente? Olha, é importante que o governo invista nesse tipo de ação prioritariamente. E aí eu queria provocar vocês... Ele é norteador, né? Isso. Ele é norteador, né, das políticas. E só complementando ainda a pergunta que você fez, tem uma outra forma, assim, também de participação, porque também é construído dentro disso, as câmaras temáticas, né? Tem as câmaras técnicas, né, para poder discutir. Tem o coletivo, a discussão coletiva, mas também tem a discussão das câmaras técnicas de cada setor desse, né, para se chegar porque assim, aqui nesse plano, como você falou, vai o direcionamento das políticas, das estruturas em várias vertentes. Vilma falou uma coisa que a gente vem debatendo muito, é a questão assim, a maioria dos territórios ficou muito com a característica rural, pelo menos do nosso lado de cá, né? Uhum. E assim, até porque o território Velho Chico, não sei lá o Rio Corrente, o território Velho Chico, quase 53% de sua população ela é rural. Aí já é um ponto. O outro ponto que a gente observa nas discussões é o quê? Que o nosso rural ele tem um processo de organização em termos de busca e de luta das políticas públicas maior em determinado sentido do que o urbano, né? Tem hora que fica, mas o território só discute o rural. Não, e a gente está trazendo, se debatendo muito isso, para trazer o pessoal para essa perspectiva, que na verdade o colegiado, o território, ele discute o campo e a cidade, porque depende do outro, né? E que saúde é no campo, é na cidade, educação é no campo, é na cidade. Agora, o que a gente quer também é que esse outro público, ele venha para dentro das discussões territoriais. Então, a gente acaba vendo que e a gente tem que ficar buscando, né, estratégias de que a gente discuta uma política de educação, de saúde, de agricultura, de tudo que abranja e atenda esse olhar, esse território do campo e da cidade. Então, mas para isso a gente precisa que todo mundo venha para fazer parte do debate, fazer parte da escuta. Muito bem. A gente precisa avançar para uns finalmente aqui da nossa conversa. Veja que o tema ele é um tema que anima, né? Eu percebo vocês muito animadas com o tema, né? E eu, obviamente, fico animado por tabela, né? Eu fico também animado. Mas assim, a ideia, na verdade, é a gente fazer uma reflexão inicial para a gente, de repente, criar outros espaços, né? Eu queria provocar vocês sobre uma questão ainda, e aí a gente caminhar para o encerramento. Eu tinha proposto também a gente pensar um pouco essa coisa do percurso da política pública, né? Mais focado no plano de desenvolvimento territorial. Isso vocês acabaram falando agora, né? Nesse intervalinho. Aí eu queria que vocês comentassem uma discussão que ganhou força no período recente aí na região, que é esse elemento dos consórcios. Porque a gente sabe que o CODETER, o Conselho, né, de Desenvolvimento Territorial, ele é uma instância com uma capacidade muito mais consultiva, orientadora, né, norteadora, né, do que com capacidade executiva direta, né? Ela não executa diretamente a ação, né? Então,
se a gente não estaria vivendo uma tendência, né? Porque aliado a isso a gente tem aí uma reflexão talvez complexa, né? Mas se a gente não tem uma tendência de repente, os consórcios se sobrepondo, né, de alguma forma, ou ganhando força frente a uma dinâmica de outro formato de gestão territorial a partir do CODETER. Como é que vocês veem essa discussão dos consórcios na região de vocês, que ele tem uma característica mais formal e ele é basicamente poder público, né? Como é que vocês avaliam isso? Vamos de novo no círculo aí, Vani. Começa e depois Vilma termina. Eu estou com problema de conexão, e aí às vezes não estou ouvindo nem você nem Vilma direito, mas eu acho que eu peguei assim a pergunta em relação à questão dos consórcios, né? Como a gente vê esse olhar. Né? É uma discussão realmente que tem dentro da SET, nos colegiados territoriais pela Bahia, pelo Brasil afora. Veja bem, vou falar na perspectiva aqui do território Velho Chico, né? Na verdade, a constituição do consórcio já era uma luta do próprio CODETER, né? Que enxergava a importância, né, de se ter um consórcio dos municípios, onde a gente ganharia, o nosso olhar é de ganhar mais força e efetividade. A gente não sabe no futuro, porque assim, a gente depende, eu não sei o que, vai ser depois de 2022, né? Mas aqui, essa discussão, ela já foi uma demanda que veio, né? Uma discussão que já vinha do CODETER, né? Dessas escutas para a execução. O que eu vejo é que depende como cada consórcio atua dentro desses territórios. Tem consórcio que abrange 2, 3 territórios, né? Eu acho que isso às vezes complica um pouquinho. O consórcio do Velho Chico é o mais novo, é o caçula, né, dos consórcios. Ele hoje está com 6 municípios, porque os outros já participam de outros consórcios. A gente está tentando trazer, até para facilitar essa questão mesmo do desenvolvimento territorial. E ele foi construído de forma participativa, né? A gente tem a preocupação que, de qualquer forma, o consórcio ele é construído com as prefeituras, mas também existe as câmaras dentro do consórcio. Por exemplo, tem a Câmara que já fez de ambiental, já fez de agricultura, e nós somos chamados para participar. A gente trouxe também o consórcio para dentro do colegiado, né, territorial. Então, há uma construção, há uma cumplicidade junto com o diálogo com o consórcio aqui. A gente pretende afinar cada vez mais essa discussão, essa participação, que tudo seja construído junto com o colegiado, né? Então, isso aí depende muito do olhar de quem está à frente do consórcio, como é que ele foi constituído, a característica da região, e a gente vê o consórcio como um parceiro. A gente está vendo como parceiro e, de uma certa forma, como um facilitador para a execução, né, das políticas, daquelas discussões que foi gerada dentro do colegiado, né, que foi gerado dentro do território da escuta da população, da escuta da sociedade civil, juntamente com o poder público. Então, nós ainda temos a condição, espera aí, não é assim, se algo está do jeito que o coletivo está achando que não está legal, a gente vai, espera aí, vamos conversar, não é assim? Então, assim, isso depende muito de como cada consórcio está caminhando, isso depende muito de como cada CODETER está caminhando. Então, a gente tem que buscar o que propõe o desenvolvimento territorial, participação, construção coletiva, coesão, né? Isso, parceria, sempre parceria, essa escuta coletiva, isso é que faz realmente o desenvolvimento, né? A partir do momento que tem essa discussão participativa, é assim que eu estou enxergando que nós estamos enxergando o consórcio. Agora, se não houver essa coesão,
Se o consórcio não vir para a discussão, se ele achar que é o poder público, ele tem que, como você falou, as coisas estão se caminhando novamente aí para o poder público de um lado, a sociedade. Então, assim, como o consórcio, daqui o nosso consórcio é um consórcio novo, que começou sendo construído, demandado já da escuta territorial, onde os secretários de agricultura uniu forças para que ele fosse construído e a gente participa, é isso que a gente quer. Então, a gente está olhando como um parceiro e espera que continue sempre como um parceiro, né? Das escutas, da execução, das políticas, dos projetos, da execução das escutas do nosso território. Maravilha, o consórcio como uma ferramenta do desenvolvimento territorial, né? Isso. Muito bem. Vilma? Como o Ivani colocou, o território do Bacia do Rio Corrente também veio nessa mesma perspectiva, né, que o consórcio ele vem para fortalecer a política territorial, mesmo porque o consórcio ele surgiu a partir das demandas da escuta territorial, dos próprios atores que compõem o território, mas embora, pelo menos aqui o consórcio aqui da nossa região, nós temos estão participando de 2 consórcios, que é o de saúde e tem o próprio território, né? E esse consórcio, eles é muito fechado, né? Então, desde as gestões anteriores, quase não se houve participação dentro do território. Na última gestão, agora, a gente tentou trazer para territórios consórcios. Já participamos de algumas reuniões de pauta do consórcio e porque a gente mesmo se propôs a participar para ver o que acontecia lá dentro, o que eles estavam fazendo, o que tinha lá que é parecido com a gente. Então, a gente se propôs a isso, porque os próprios consórcios, eles não se atentam a convidar para eles o que eles decidirem entre os prefeitos, que a maioria é formada pelos prefeitos, eles resolvem entre si, só mandam dizer para o povo. E a gente fica sem saber, não tem uma discussão dentro da política que vai ser executada, quando a gente sabe já foi executada. E a luta ainda é grande aqui. O consórcio da Bacia do Rio Corrente e o território, eles ainda não são próprios, embora a gente tenha puxado discussões para trazer eles ainda não convidou a gente nenhuma, mas a gente, quando pode, o fato de ser também reuniões que é aberta, né, é fechada a executiva, mas algumas reuniões são abertas, então a gente participa para ver do que se trata. A gente não tem poder de fala, mas pelo menos a gente escuta para ver até essa discussão. E um dos pontos que a gente está pensando também é ver a coordenação, coordenar esse consórcio, né? Existe uma coordenação estadual, então a gente está tentando diálogo a partir da coordenação estadual, até mesmo para facilitar mais o contato. Durante o início da minha gestão, eu tive problemas até de participação, porque eu sou representante da sociedade civil, trabalho no poder público, então o próprio poder público em si dificultava algumas atividades, quando eu ia fazer algumas atividades, né? Me podava, de alguma forma, dentro do meu trabalho, né? Então, a gente viu que a gente participa do consórcio para conversar com os consórcios, no caso, os prefeitos, e tentar trazer para a sociedade, através da rede do próprio Norte, as atividades territoriais, o quanto é importante para a sociedade em si, o quanto o desenvolvimento territorial iria ganhar com isso. Então, a gente sentiu que houve uma mudança de postura em relação aos consórcios e em relação também à própria sociedade em si, né? Então, hoje, já sabe que o colegiado está ali para desenvolver, para o desenvolvimento territorial junto com todos que estão buscando essa mesma pauta. E ainda temos essa questão da dificuldade de conversar com o próprio consórcio, né? Então, a atividade, então, a gente ainda não teve nenhuma, né? A não ser a que o próprio colegiado fez e convidou
falar das demandas que a gente estava trabalhando, mostrar toda a estrutura que existe no Prodetec. A gente conseguiu aproximar nesse sentido, mas no sentido de desenvolvimento, a gente não conseguiu muita coisa ainda, não. Estamos parados ainda nessa questão. E eu vejo assim, que os consórcios, eu vejo que eles precisam de exercer um pouquinho a questão do controle social, porque é muito fechado. Eu vejo uma estrutura muito fechada, embora ela foi criada dentro da política territorial. Sidney, só uma observação, né, que eu falei mais para puxar, porque eu me ative mais ao consórcio do território Velho Chico, né, que foi constituído dessa forma, mas a gente não pode esquecer, quando a gente está falando da questão da configuração do território, né, e muitos municípios fazem, a gente tem mais 2 consórcios que atuam dentro do território Velho Chico, e com esses a gente ainda não tem diálogo, né? Então, por isso que eu falo, assim, da importância de que, da forma que as coisas são por território, as políticas são discutidas por território, que seria interessante também que esses consórcios, eles conseguissem concentrar suas forças dentro também de cada um de seu território, porque eu acho que muitas vezes isso vem atrapalhar essa questão das políticas e das discussões, né? Aquele município, a gente entende que, no caso do território Velho Chico, os municípios que estavam em outros territórios foi porque a gente ainda não tinha constituído o nosso. Aí a gente até entende, né? Então, que os outros vai abraçando esses municípios para que eles não fiquem de fora de algumas ações. Mas eu acho que a partir do momento que os territórios vão constituindo seus consórcios, eu acho que a gente já tem que começar a fazer esse trabalho de chamamento, de conscientização, né? E principalmente esse trabalho da reconfiguração dos municípios dentro do território, para que a gente consiga, de fato, executar as ações para que ocorra o desenvolvimento territorial. Muito bem. O nosso tempo já estourou de novo, né? A gente tinha estabelecido um teto aqui para nossa conversa, o tempo já foi, né? A nossa conexão já vai cair aqui. Mas assim, fica uma mensagem final para os agricultores e para os agentes comunitários rurais que busquem se apropriar dessas informações. Procurem Vilma, procurem os demais membros do território do Rio Corrente, procurem Ivani, procurem os demais membros, procurem a executiva, procurem saber sobre o território, tomar parte desse plano de desenvolvimento territorial, tomar conhecimento disso, porque isso significa o seguinte: a gente tem um trabalho feito aí de mais de década, né, de construção de uma ideia de desenvolvimento territorial, do desenho de um território, né? E essa questão do desenho do território, a gente sabe que território tem a ver com relação de poder, né? Quer dizer, você desenha o território a partir das relações dentro desse território, né? E aí, em que medida essa construção que teve para chegar nesse desenho atual merece realmente ser desconstruída, né? Que relações de poder são mais interessantes? As que têm uma participação popular ativa, que tem a presença das instituições, da sociedade civil de modo geral, ou outras relações que de repente escapam a isso, né? Escapam de ouvir de fato, né? De escutar realmente a população do território. Então é importante que essas reflexões façam parte das reflexões da comunidade, que os agricultores, que os dirigentes tomem parte disso e busquem informação, busquem participar. Eu sei também, nós sabemos, que a gente vive um momento de uma certa crise de participação, né? Nas organizações, a participação diminui, o presidente carrega a associação nas costas, muitas vezes, mas assim, nunca foi tão importante na nossa história recente, participar. Assim como nunca foi tão importante fazer parte de um grupo, buscar meios de
fortalecer o território e os aspectos identitários dos nossos territórios. E também, para concluir mesmo, nunca foi tão importante fortalecer a nossa comunidade e estar na nossa comunidade, né? Quer dizer, nesse cenário da Covid-19, a gente vê o quanto a nossa comunidade, o quanto fazer parte de uma comunidade é importante, né? O quanto ter uma associação organizada é importante, o quanto fazer parte de um grupo que se protege e trabalha junto, um olha para o outro, né? Dá a mão, anda junto, é importante. Então era isso a mensagem final que a gente tinha para colocar nessa verdadeira aula que a gente conseguiu fazer hoje aqui, e agradecer imensamente Ivani e Vilma pela conversa maravilhosa que a gente pôde proporcionar hoje aqui. Muito obrigado. Agora, A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.